Psycho Pass é um mangá tão violento e brutal que eu nem imaginava que iria trazer mais uma parte aqui para vocês, contando sobre mais um caso que o Godai Itetsu precisa resolver no passado de um assassino ainda pior do que o anterior. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais partes desse mangá, porque depois que o Godai resolveu o seu primeiro caso e percebeu que aquilo todo era real, descobriu que ele não podia entrar no corpo dos assassinos, mas sim apenas de forma aleatória em suas vítimas. Mas o que ele não sabia era que aquele inspetor que ele pensava ser confiável, na verdade estava entrando em contato com outras pessoas relacionadas aos antigos casos, organizando seu próprio plano macabro com uma expressão assustadora e maligna, escondendo todas as suas reais intenções do Godai e arriscando a própria vida do detetive sem que ele saiba o motivo. Até que ele resolveu enviar o Godai para mais um caso, dessa vez de uma mulher serial killer chamada Maijou Shizuka, com o codinome de Belo Anjo da Morte, a culpada por trás de um caso de assassinato em massa, matando várias pessoas, colocando veneno no catéter das vítimas hospitalizadas, fazendo os mortos chegarem a mais de 50 não 100% confirmados, uma das maiores assassinas em massa do Japão. E com mais informações sobre o caso, Godai pensou que seria mais fácil do que da última vez, mas de uma forma inesperada, ele entrou no corpo de um garoto de 9 anos chamado Inoshota, e a única vítima que era dessa idade, se encontrando com a assassina imediatamente, que era uma das enfermeiras naquele hospital e cuidava dele. E por conta da forma que o Godai estava falando, que não era normal para uma criança, a mulher estava ficando suspeita e irritada com ele, levando seu trabalho muito a sério. Porém, o Godai pensou que teria vantagens em um corpo mais jovem e mais rápido, porém com certas limitações, porque aquele corpo não tinha condições físicas, tentando descobrir qual era a sua doença para estar naquele hospital, enquanto disfarçava sua verdadeira identidade de um adulto no corpo de uma criança, até que, de repente, ele ouviu um tumulto vindo perto de uma porta dele, e ao olhar lá dentro, o que ele viu foi um senhor à beira da morte, vomitando e expelindo sangue de todas as partes de seu corpo, deixando todo lugar e o corpo daquele homem ensanguentados e morrendo poucos segundos depois pela falta de sangue, sem nem mesmo ter uma chance de salvação. E aquele homem, na verdade, era uma das 50 vítimas da assassina Maijou. Porém, o veneno que ela usava, segundo os registros, não deveria fazer aquilo com suas vítimas. E todos no hospital começaram a falar sobre as mortes consecutivas no hospital, onde todos estão morrendo da mesma forma que aquele senhor que viram antes, provavelmente envenenados de alguma maneira. Mas o Godai não poderia fazer nada, sendo apenas uma criança, estando a opção de acumular provas, até que ele foi chamado por uma senhora gentil chamada Akae Haru, que foi a última vítima dos assassinatos e que, inclusive, a única segurando o relógio da culpada, fazendo a Maijou ser sentenciada à morte no futuro. E com a ajuda daquela senhora, o Godai descobriu que tinha apenas 3 dias antes da sua cirurgia e não poderia fazer mais nada depois daquele dia. E com a ajuda de uma câmera antiga que ele conseguiu, descobriu que há 1 ano atrás, a assassina matou uma pessoa por errar a dosagem de remédios, e que agora diziam
que ela estava injetando veneno em outros pacientes no meio da noite, sendo encoberta pelo diretor do hospital em troca dela pagar por tudo com seu próprio corpo. E por isso, ela não foi descoberta por muito tempo. E no meio da noite, quando todos estavam dormindo e ela, sozinha, começou a mexer nas dosagens dos pacientes usando uma lanterna com uma expressão séria e macabra, sendo também filmada pelo Godai com aquela câmera tentando impedir uma das vítimas de serem mortas por ela. Mas quando Godai tentou fugir por quase ser pego, descobriu sua doença, de que aquela criança tinha um problema cardíaco e ele não podia se esforçar demais, quase sendo pego pela assassina, e ficou encarando ele e suspeita dele, confiscando o jogo, a câmera e as provas, com a desculpa de que tudo é pela saúde da criança. Até que no dia seguinte, houve outra enorme comoção em um corredor. E quando foram ver o que era, 4 pessoas morreram ao mesmo tempo, da mesma forma que a primeira foi mostrada, com o quarto, seus corpos, todos cobertos de sangue, e o mesmo líquido saindo de seus narizes, olhos, orelhas e boca, todos assassinados, até mesmo aquele que o Godai tentou impedir na noite passada, tendo o caso, mais uma vez, totalmente encoberto pelo diretor do hospital, percebendo que aquelas mortes estão, na verdade, sendo pessoas assassinadas e que todas as vítimas são apenas pessoas que já estavam em casos onde suas vidas já foram perdidas. E por isso, o Godai, depois de perder suas provas, foi obrigado a sentar e esperar as próximas vítimas, conseguindo de repente outra ajuda de uma criança para pegar sua prova confiscada para poder culpar a Maijou. Porém, aquela garotinha que conseguiu ajudá-lo ouviu algo estranho em um quarto atrás dela, sendo atacada e desmaiada após gritar por ajuda, sendo então encontrada no chão daquele quarto, mas viva. E quando Godai tentou perseguir o culpado e apenas ouviu seus passos, encontrou a senhora de antes, a Ekae Haru, caída no chão, segurando o relógio da Maijou, que fez ela ser culpada no fim do caso, dizendo que ela só estava indo ao banheiro, fazendo Godai ficar suspeito de que a assassina fez isso até mesmo no seu dia de folga. E após ouvir aquela senhora defender a assassina sem saber quem ela era, acabou suspeitando daquela moça. E então no dia seguinte, descobriu a verdade ao ouvir o som dos passos da enfermeira. E naquela noite, ele finalmente encontrou a culpada de tudo o que aconteceu. Uma mulher injetando veneno no catéter dos pacientes com um sorriso assustador, revelando ser a Kae Haru, a senhorinha que gostava de crianças e tinha raiva da enfermeira Maijou, e que ela esteve mentindo esse tempo todo, até mesmo quando ela tentou fugir e fingiu que foi derrubada, confessando que ela era farmacêutica e por isso sabia como mexer com substâncias venenosas, planejando até mesmo matar aquela criança do corpo do Godai antes da sua cirurgia, impedindo que ele pudesse chamar qualquer ajuda usando uma força absurdamente anormal, depois de tomar muitos remédios para a força física com seu objetivo de trazer a salvação para as pessoas à beira da morte, usando sua droga especial, acreditando que estava livrando todas elas de seu sofrimento, mesmo que cada uma delas morresse de uma forma agonizante, horrível e brutal, com sangue saindo de todos os lados, além de ter espalhado
péssimos rumores sobre a enfermeira para que ela fosse culpada depois da velha morrer usando seu próprio veneno e a culpando com provas e falsas acusações. E quando Godai tentou culpar a velha por tudo que ela fez com o gravador, ele não conseguiu escapar, já que ela ia matá-lo de qualquer forma, conseguindo pegá-lo em qualquer lugar por conhecer melhor o hospital, não conseguindo chamar ajuda ou pedir por qualquer pessoa, quase chegando a ser morto por aquela senhora, usando o mesmo veneno que ele injetou em outros pacientes, não conseguindo se defender por conta do problema cardíaco que ele tinha, sendo então encontrado momentos antes de ser morto pela Maijo, que por coincidência estava passando por lá, forçando a senhora a ameaçar a criança de morte se ela fizesse algo, obrigando ela a usar uma das seringas para se matar e deixar a criança viva. E sem mais nenhuma opção, ela quase fez isso por se sentir responsável pela vida de todos desde o incidente do ano passado. Mas antes dela injetar o veneno em seu corpo, aquela criança de antes tentou ajudar distraindo a senhora, querendo salvar todas as outras, matando cada uma de uma maneira simplesmente brutal. Mas ela, distraída, foi derrubada e pega pelo Godai no corpo do Shota com a ajuda de um policial, revelando a verdade de que ele era um policial do futuro, o que fez a senhora sorrir estranhamente e dizer que ele também tinha esse tipo de poder, como se soubesse algo daquela habilidade, logo antes de morder uma de suas drogas que estava em sua boca e acabar com o seu próprio sofrimento, fazendo seu corpo ter a mesma reação dos outros pacientes que morreram, sangrando e cuspindo sangue por todos os lados, dizendo que ela agora também será salva, morrendo com um sorriso na frente de todos ali. E depois que tudo foi resolvido, Godai voltou para o seu corpo e a criança ao seu próprio, dizendo que ele ficou com medo por causa que um inspetor do futuro assustou ele o tempo todo. E de volta no presente, o Godai descobriu que aquele inspetor, na verdade, já sabia que a verdadeira culpada era aquela velha, escondendo as coisas dos serial killers em uma sala secreta, dizendo que ele estava procurando aquilo que ele queria, a seringa com veneno usado pela Kai Haru em todos os outros que ela matou, mostrando um sorriso feliz, mas ao mesmo tempo assustador por conseguir o que queria. Só que esse mistério ainda vai continuar sem resolução, considerando que esse foi o segundo caso concluído, assim como este vídeo. Mas me digam nos comentários o que vocês acharam e se consideram este ainda mais violento e macabro que o último. Porque se tudo der certo e se vocês quiserem, o mangá de Psycho Pass vai continuar ainda mais aqui no canal. Então, coloquem suas opiniões aí embaixo e eu lhes vejo no próximo vídeo.